Tu vens muito nova, portanto com 23 anos, vens decidida a entrar na moda, a vingar na moda. Como é que é? Chegas cá para abrir uma loja? Porque tu nem sequer tiraste o curso de designer, não é? Não, eu abri na altura, na Avenida de Roma, o que se pode chamar hoje em dia uma concept store, não com essa noção, e trouxe coisas que eram únicas. Comecei com uma ideia de produtos que não existissem em Portugal. Estamos a falar de roupa, de sapatos, de joias, de, enfim, tudo o que se podia imaginar, a Versus tinha. E isto era feito por viagens, todos os meses eu viajava, ia comprar, trazia, vendia, tinha dinheiro, ia comprar mais e, portanto, foram 2 anos espetaculares, até 2 marcas me convidarem para eu desenhar coleções para eles. Isto porque, em simultâneo, eu desenhava roupa para mim, fazia cá e só vestia a minha roupa já nessa altura. De repente, eu tenho 2 estrangeiros, um francês e um inglês, a me convidar para desenhar para eles e eu pensei, se calhar está na altura de desenhar é para mim. E então fiz um teste. E quem eram, já agora? Uma era Gossip, em Londres, e a outra era Copain Copine. Eram marcas que eu vendia na altura. Okay. Portanto, as marcas que eu vendia me perguntavam sempre, onde é que comprou? Eu dizia, é meu. E eles começaram a achar graça até o dia que me convidaram. Fiz um teste, não comecei logo por fazer uma coleção, fiz um teste com 20 peças que lhe chamei Versus, nem tinha coragem de pôr o meu nome. Portanto, chamei-lhe Versus e foi um sucesso. A partir daí, nunca mais na vida eu comprei uma peça de roupa e fiz o primeiro desfile de moda em outubro de 1992. Nasce a Fátima Lopes, a primeira loja e a primeira peça. E o primeiro desfile foi no Convento do Beato. Depois começas a entrar também nos grandes eventos de moda, nomeadamente Portugal Fashion, começaste também a entrar nesse circuito. Foi importante para a tua carreira este tipo de eventos que se fazem cá em Portugal, dedicados à moda, ou dirias que tu és uma self-made woman e que não é bem por aí que se consegue conquistar o mercado internacional? Bem, eu comecei sozinha, porque na altura não havia nem Moda Lisboa nem Portugal Fashion. Os meus primeiros desfiles foram completamente independentes, coisa que não havia na altura, nenhum criador se arriscava a fazer um desfile só. E eu fui sempre muito pouco assustada, digamos assim, portanto era para fazer, fazia mesmo que não soubesse e comecei. Foi um sucesso e foi isso que fez começar a falar na Fátima Lopes. Durante esses anos em que eu fiz tanto Moda Lisboa quanto Portugal Fashion, foi importante. Foi importante porquê? Porque é importante para um jovem que não tem como, ou digamos que não é fácil, assumir despesas de desfiles, porque é muito difícil. Eu não conheço nenhum criador em Portugal que faça desfiles independentes, porque é muito difícil, ou seja, uma organização que já está preparada para fazer iniciativas de grupo é muito mais fácil, os criadores chegam lá e desfilam, e é mais fácil, digamos assim. Eu sempre fui um pouco diferente, digamos que eu nunca tive muito medo de arriscar. Eu, quando fui para Paris, também fui sozinha inicialmente. Depois tive uma fase da minha vida em que também tinha ali a umbrella do Portugal Fashion e já há muitos anos que estou completamente sozinha. Eu gosto de desafios, não tenho medo de dificuldades e depois o resultado final dá-me sempre muito mais gozo porque é o fruto do meu trabalho de A a Z, seja de criar a coleção, como depois criar todo o cenário todo o e todo o espetáculo volta. à volta. Paris, sempre com muito orgulho de ser portuguesa. Eu passei por aquela fase todo o tempo em que ser português era muito complicado, em que me perguntavam, portuguesa? Há portuguesas assim em Portugal? As pessoas não acreditavam que eu fosse portuguesa, porque a ideia era de uma ignorância tão grande, a ideia sobre o nosso país e sobre os portugueses, que era revoltante na altura, mas isso nunca me moveu da minha ideia inicial, que era, eu sou portuguesa e eu tenho muito orgulho no meu país. Eu nasci na Madeira, mas para mim o país é um todo. Com muito orgulho, eu era a Fátima Lopes, mas Lopes que eu exigia que escrevessem com S, porque quando escreviam com Z eu dizia não é Lopes.
é Lopes. Claro que nenhum francês consegue dizer Lopes, eu continuo a ser a Fátima Lopes, mas la créatrice portuguesa. Fátima, como é que é este teu processo criativo? Agora estava aqui a pensar, devem-te perguntar muitas vezes como é que te aparecem as ideias, não é, para as tuas coleções? É difícil explicar. Tudo começa com uma ideia base e digamos que não é difícil para mim explorar as ideias. O meu cérebro acho que já deve ter nascido com uma veia criativa. Sim, mas escolhes um tema, não é? Escolho um Tu tema e a focas partir num daí tema. vou trabalhar Como nele. é que te surge esse tema? Olha, o último foi o mais fácil, sendo o aniversário. 20 anos em Paris, o 41º desfile em Paris e aquela minha ideia da portuguesa, o primeiro português a ir para Paris, o único português há 20 anos em Paris. Quanto mais eu falava do português, há 20 anos em Paris tinha que ser Portugal. E, portanto, muito facilmente eu decidi, o tema vai ser Portugal. E a partir daí foi muito fácil, desde peças inspiradas na calçada portuguesa, ao mar, até a telha, aos azulejos, tudo isto de uma forma muito subtil e nada evidente. Eu criei uma coleção que é 100% Portugal. E que celebra o teu orgulho por Portugal. E que celebra exatamente o orgulho nacional. Que conselho é que dás a esta quantidade de jovens que cada vez mais entram nas escolas de design, um bocadinho à procura também deste espaço na moda? Assusta-me um pouco a quantidade de escolas de moda que existem e a quantidade de cursos que são feitos. Sobretudo porque muitas vezes os adolescentes não têm consciência de que é uma área muito difícil. Em termos de profissões criativas, eu direi que é a mais difícil, porque de 6 em 6 meses começamos do zero. Um pintor faz um quadro e se calhar pode viver dele durante muito tempo. A moda não é assim. A moda de 6 em 6 meses começa do zero. A coleção vira obsoleta, vai para saldos e faz uma nova e tem que ser sempre melhor do que a anterior. O meu conselho é, se acham que têm essa capacidade, se conseguem viver para a moda, então força. Façam o que eu fiz, porque ninguém acreditou em mim, ou poucas pessoas acreditaram em mim, e eu não conquistei o mundo, mas acho que conquistei muito mais do que aquilo que eu uma vez sonhei. Como é que tu vês o discurso hoje em dia também em relação à mulher? Que tu que és uma mulher que lutou... Isto é uma área um bocadinho polémica. Eu acho que este empowerment que se fala agora feminino, eu sempre o tive. Mesmo quando era uma miúda, eu nunca deixei que ninguém me discriminasse. Eu nunca vou dizer, no verdadeiro sentido da palavra, o Me Too, porque eu nunca deixei, eu nunca permiti. Portanto, eu acho que está na nossa mão, sobretudo na mão das mulheres, todas, dizerem basta, na minha vida mando eu. E eu sempre pensei assim e, portanto, vejo com muito bons olhos agora estes movimentos todos que vêm dar voz e que obrigam e põem as pessoas a falar, sendo que no meu caso, eu sempre pensei assim. Quem é que te inspira? Tens algum nome na moda, uma grande referência que tu, olha, se essa pessoa te convidasse para trabalhar, embora já não esteja cá, se calhar tu irias? Eu, quando comecei na moda, tinha 2, que eram o Jean-Paul Gaultier e a Vivienne Westwood. Isto há 30 anos atrás. Ao longo da minha carreira, eu depois acho que só mais uma pessoa posso dizer que considerei um gênio. E também já morreu, que foi o Alexander McQueen. Eu fiquei chocada porque ele suicidou-se e eu achava que ele era realmente o gênio deste século. E a partir daí eu acho que eu respeito toda a gente, eu respeito todos os criadores. Quando têm uma identidade própria, faz sentido que todos nós sejamos diferentes, há lugar para todos. E em Portugal eu posso dizer, por exemplo, que nós temos muitos criadores. É pena que não haja uma mentalidade no país generalizada sobre o valor da criação. A mais-valia da marca deveria ser entendida em Portugal de outra forma, que infelizmente não é. Muitas vezes a indústria nacional, digamos que se satisfaz em ser produtor das grandes marcas internacionais e não tem noção de que se acrescentasse o design, se acrescentasse a criatividade, poderia acrescentar-lhe também uma marca e de repente o nosso país podia ter uma outra imagem em termos internacionais. Eu estou à espera desse dia em que criadores e empresários, investidores, industriais, todos deem as mãos e vamos criar um país com uma identidade de moda.
Fica o desafio, Fátima. Fica o desafio. Muito obrigada, muito obrigada. Foi muito bom estar fora do escritório contigo. Foi ótimo, muito obrigada. Cortou.